peguei uma colinha aqui porque eu dei uma estudada antes. Então, nós vamos falar hoje a espiritualidade dos animais, falar sobre câncer. Tá. Por que sobre câncer? Porque é uma das coisas que o pessoal acha que causa mais problemas e maior sofrimento nos animais. Tá? E aí a gente precisa entender o que é a doença, como é a doença, como é que ela funciona, para a gente poder entender se eles sofrem ou não. Tá? Eu achei uma que eu estava lendo, achei umas coisas legais. Cárcinos, que seria câncer, né? Vem de caranguejo. Caranguejo porque a hora que o médico lá, acho que foi um médico antigo da Grécia, palpou, ele achou que era parecia um caranguejo. E o mais legal é isso. Sabe o que quer dizer oncos em grego? É fardo, peso. Então por isso que ficou oncologia. Bom, porque é um peso, um fardo que as pessoas levam na vida, né? Às vezes um peso mesmo, né? Da massa, né? Isso, a massa e o peso todo da origem do câncer. E quando a gente fala em câncer, aí o pessoal fala, é uma coisa ruim, é uma coisa muito ruim, por que Deus fez isso, né? Se foi Deus ou foi quem fez, né? Às vezes o pessoal fala. Aí eu estava vendo uma informação bem interessante. A gente tem, eu ia até ver o número de genes que a gente tem no organismo, mas eu acho que são mais de 100 mil genes, né, que a gente tem no nosso organismo. São poucos os genes que, na verdade, quanto que é? Para 150, 1% seria então 150, 1.500, 15 mil. São mais de 15 mil genes. E só 1% desses genes difere a gente de uma barata. Não gostei. Então, para quem acredita... Barata justamente por causa disso. É legal o exemplo barata para você ter esse ácido. Isso, exatamente. E na verdade, só são 150 pares de genes que dão essa diferença. É muito pouco. Então o gene que a gente acha é uma coisa assim muito especial. E aí assim, o pessoal faz a conta. Como é que só com 150 genes você faz tudo no seu corpo? E tem que ter uma outra coisa, tem que ter uma energia, tem que ter uma coisa especial. Tá? Que é o que o pessoal fala de Deus, dessas coisas todas. E sabe quantos genes tem que estar ativos para você ter um tumor de mama? Então, você vê, tem que ter 127 combinações diferentes integradas. Para você conseguir... Para você ter um câncer. É muita coisa. Então, aí você vê como é importante toda essa energia e como tem um arquiteto, alguém que comanda muito mais tudo para criar um tumor. Tem que ser 127 combinações seguidas erradas, porque o pessoal acredita que é só o gene. Mas o gene tem que interagir com o outro, tem que interagir com o ambiente, produzir. Então é uma coisa assim absurda de como tem que ter tanta combinação. Não é que nem aquele negocinho que a gente devia da ervilha, rugosa e não rugosa, verde e amarela. Mas é uma combinação de 127 características para ter um tumor de mama. Então é uma coisa assim, não é uma coisa ruim. É importante, né? É importante. Muito especial. Por quê? Porque foi dado para você fazer alguma coisa com ela. Para quem? Imagina o arquiteto que montou essas 127 combinações. É muito impressionante. É uma coisa assim. Poxa, se a gente tem pouco mais de 150 genes ativos, tem que ter 127 combinações desses 150 para você ter um câncer. Porque você vê, matematicamente, você fica vendo, poxa, tem que ser muito precisas as combinações. Não é que nem o pessoal fala muito de genética, é aleatório. Nesse caso não tem nada de aleatório, está tudo esquematizado. Ou quando você pensa assim, no erro de uma replicação, né? Parece algo simples.
algo fácil. Não é. São vários erros, várias combinações, vários efeitos. Então é assim. Então a gente tem que respeitar. Porque isso também é uma coisa importante. Por isso que a gente, quando pensa que nós somos espíritos imortais, estamos aprendendo essa com o câncer também. Agora, tá. Existem, eu estava lendo na parte espiritual, a gente sabe que a doença do animal é a doença do tutor. Isso aí ninguém tem dúvida. Então, a doença do tutor vai ser o desequilíbrio que vai causar o tumor do animal. E o câncer é o pior desequilíbrio que tem. São células desesperadas, são células egocêntricas que só querem viver elas querem tudo para elas. Então, mostrando que o processo todo é um egocentrismo do tutor. É o tutor acreditando que ele é o centro de tudo, que ele é a grande coisa. Tá? Então, quando você lidar com tutores que têm um animal com câncer, ou eles vão desenvolver uma hora câncer, ou você vai ver que eles são altamente egocêntricos. Eles só acreditam neles, nas coisas deles. E o que faz esse egocentrismo? Aí era até o que eu estava dando uma pensada. Um egocentrismo, primeiro, tem teorias que o pessoal fala, o cara fica tão egocêntrico, é tudo para ele, que ele consome a energia que tem à volta dele. Por isso que eu estava perguntando do perispírito. Ele consome o perispírito dele, consome aquele corpo que ele tem por volta e fica uma falha. Quando você tem uma falha de energia, tem uma falha de energia aqui, qual a tendência natural do seu corpo? Produzir mais energia. Então, esse desequilíbrio de produzir e falhar é o que pode gerar o câncer. Daí as semelhanças com os sentimentos e os locais onde acontece a infância. Então, aí o sentimento que você tem vai desestruturar uma determinada área do seu perispírito de energia. Que na medicina chinesa a gente sabe que são os meridianos que vão estar relacionados. Tá? Então, até tem um aqui, ó, um negócio bem legal. Toda violência praticada por nós contra os outros significa dilaceração em nós mesmos. Então, cada vez que você faz uma maldade para o outro, cada vez que você faz uma coisa errada para o outro, você não está fazendo para o outro, você está fazendo em você mesmo. Então, isso é muito importante. Você faz um buraco em você, seu corpo tem que crescer, tem que repor esse buraco, e o que acontece? Desequilíbrio do câncer. Essa é uma das coisas. O esgarçamento gera uma correção, o desequilíbrio, geração de energia. Então, para você repor aquele onde está esgarçado no seu perispírito, você joga energia, esse excesso de energia faz as células crescerem demais. Então, isso é uma das teorias que fala sobre o câncer. Daí eu fiquei pensando, na medicina chinesa, o que é o câncer? É um excesso de energia. Por quê? Por uma deficiência. Exatamente isso. Então a gente tem que tratar o excesso e tirar a deficiência de onde está causando. Tá? E dá para tratar a mesma coisa. Aí nesse mesmo, já estão me mandando estudar homeopatia, né? Nessa mesma coisa que eu estava vendo, ele falava também o que a homeopatia acha do câncer. O que o Hahnemann falou do câncer. Isso é bem interessante. Então o Hahnemann falou que todas as doenças são desequilíbrios. E esse desequilíbrio energético, ele deu um nome de miasma. Então os miasmas são os desequilíbrios. Então ele fala que a gente só tem 3 tipos de doença. Tem um 4 que o pessoal inventou aí, mas tem 3 tipos. Psora, sifilítico e a psicose. Então, o desequilíbrio de psora é relacionado com a doença física. Então, como é que a gente fica doente? Por causa das nossas emoções. Então seria
a doença, nossas emoções consomem a nossa energia, a gente fica mais fraco e fica doente. A outra forma que ele tem, a sifilítica, é a degenerativa. Então, uma é doença física, a outra é degenerativa. Então, o que é degenerativo? Por que você se degenera? Porque você desiste. Então, o cara fica desanimado, que não quer fazer nada, abandona tudo, entra em depressão. Então, são duas coisas assim, duas deficiências que causam as doenças da medicina homeopática. E a terceira forma que ele tem chama psicose. A psicose é hiperformação. Então, os cânceres na homeopatia são psicoses. Tanto que assim, psora quer dizer mancha, então você fica manchado, o seu perispírito fica manchado. Sifilítica seria ferido. E psicose é uma verruga, que é o tumor. Então eu falei, poxa, mas como que o Hahnemann fala que o câncer é um excesso e a medicina chinesa fala que o câncer é um excesso do mesmo jeito? Olha que coincidência. Então é um excesso de energia e eles falam assim, ó, egotropia, egotrofia é o relacionamento com o câncer. Então as doenças físicas ele fala aqui, egodistimia, as doenças do sentimento, né, da depressão, as degenerativas são egolise e as hipertônicas, que seriam os cânceres, a egotrofia. Mas todas têm um fundo de emoção, de sentimento, forma de pensar, que é o que gera. Então, você primeiro faz a ferida, você primeiro destrói o seu físico, degenera o seu físico, e aí você tenta recuperar e dá o processo hipertrófico. Então, você vê duas teorias totalmente diferentes não, é porque a verdade, né, falam a mesma coisa, a deficiência e o excesso. Então, o que é? Como a gente então vai encarar o câncer? Não é uma coisa ruim, é uma coisa que foi criada para você enfrentar, para você aprender, para você fazer e para você também repor aquela deficiência que gerou o quê? Eu sou bom, eu sei demais, eu sei tudo, eu faço tudo, tudo está no meu centro, tudo está do meu lado. Então, aqui está o que eu achei na web. Não é? O que você achou na web? Tudo bem? Tá. Então. Quem tem um câncer é um privilégio, né? Porque, poxa, olha quantas células para poder conseguir. Então, é um privilégio de que estão te dando uma chance de reparação do monte de besteira que você fez. Do monte de coisa que você achou. Ah, eu sou melhor. Ah, eu sou. Mas a gente não tem. É só essa vida, né? Mas quando você se depara com Mas essa foi nas outras. é difícil você pensar dessa forma, né? Muitas vezes a gente se faz como vítima. Isso. Mas tem E gente tem né? tudo isso por trás e a gente não percebe. Eu faço tudo, eu cuido de todo mundo, ninguém reconhece e eu vou somatizando isso. Exatamente. E o animal? Onde é que entra isso no animal? O animal simplesmente é o equilíbrio. O animal simplesmente é... Você tem totalmente egocêntrico, você totalmente acha que você está certo, você não escuta ninguém, pode ser que não nessa vida, mas na outra vida. Você gera aquela coisa, gera aquele movimento de concentração de energia em você e, graças a essa combinação de 127 genes, por exemplo, no caso do tumor de mama, que são quase impossíveis de ocorrer aleatoriamente. Pensa bem, você tem 150 genes, você tem que ter 127, não é aleatório. Tem uma energia, tem uma coisa que coordena tudo isso. Te dá a oportunidade de falar, ó, agora eu vou passar por tudo isso. E aí que está a grande coisa do tumor. Você pode passar, e no animal é igualzinho, nós estamos falando de gente, mas no animal é igualzinho. Você pode passar na boa, aí o tumor o que vai ser? Benigno, vai ser pequeno, vai ser encapsulado, vai ser fácil de resolver. Ou você pode se revoltar.
Você pode não aceitar e continuar fazendo todas as coisas que você fazia errado. Como é que vai ser o tumor? Maligno, invasivo, problemático. Foi sempre o tutor, né? No caso do animal sempre. Sempre tem o tutor. O animal não tem nada a ver com isso. Tem O o animal- sinalizador, né? Como sinalizador. Mas é o tutor que vai encarar aquele câncer de uma forma ou de outra, né? Não é o animal. Que ele Na leva verdade, a o forma. tutor tem que entender que o tumor está representando um egocentrismo dele. Se não foi nessa vida, porque ninguém gosta de assumir nada, tem isso também. A gente, não foi nessa vida, deve ter sido na outra. É sempre mais fácil. Mas a maioria das falhas é dessa. Sim, Não, 95%. 95% das falhas são dessa Eu vida. entrego a minha testa. Sim. E aí o que você faz? Você tem que corrigir. E cura câncer? Cura câncer. Mas tem que corrigir tudo isso daí. Então, e é sensacional assim, o pensamento do Hahnemann mesmo, né? A hora que você começa a ler como ele pensava, a medicina chinesa, a mesma coisa, a hora que fala, o chinês fala assim, todos os excessos vêm de deficiências. Claro, é alguma falha sua, algum erro seu, que você está passando. Agora, pensando bem, por exemplo, a pessoa tem um câncer, ou a pessoa tem tendência ao câncer. As células dela têm tendência a ser superpoderosas, que geram vasos, que as células do câncer são tão legais, entre aspas, que elas conseguem, através de processos enzimáticos, reverter o sistema imunológico do hospedeiro. Então elas pegam aquela célula que ia matar ela fala, não, você vai ter que ser ao contrário, você vai me defender. Então, as células são tão especiais, são tão egocêntricas, só elas querem viver, que acabam sendo uma lição pra gente. Que a hora que a gente larga o egocentrismo, a hora que a gente larga a vontade de tudo é a gente, e a coisa que a gente imagina, nós estamos discutindo agora esse probleminha que teve aí, é egocentrismo das pessoas. A pessoa acha que só ela sabe, a pessoa acha que só ela tem razão. Não adianta falar com a pessoa, que a pessoa fala, não, eu estou certo, você falou que está errado. Escuta. Isso é essencial. E olha que bacana a gente pensar assim, essa doença é uma oportunidade para a gente rever. Aí agora, percebendo o amor que a gente tem pelos animais, Deus, né, promove a oportunidade de a gente ter um animal assim que nos traz uma sensibilização maior para que a gente reveja isso de verdade. Porque a gente vê muito isso, né? Quando a pessoa tem que se cuidar, ela fala assim, eu deixo para depois. Agora, quando é o bicho, ela fala assim, não, ele eu primeiro preciso cuidar dele, depois eu cuido de mim. Então, na verdade, vai estar em conjunto, vai trabalhar. Por isso que eles precisam ter para mostrar para as pessoas. Isso é muito interessante, pensar nessa oportunidade que é dada com os bichinhos com essas patologias. Que são células, assim, tem vários trechos, tem no livro No Mundo Maior, né, que fala muito dessas coisas, tal do André Luiz, ele fala, né, que células são são microseres domados para ficar com você. Então também essa parte de celular, se você tem uma célula que está contra você, é porque você fez alguma coisa. Se tem uma célula egocêntrica, é porque ela está combatendo o seu egocentrismo. Então o câncer é difícil, sim, é duro, sim, é complexo, sim, mas é um ensinamento. As pessoas têm, como os animais, a oportunidade de ver, de se corrigir e tentar melhorar. Agora, as pessoas que têm a doença, aí já é outra coisa. Quer dizer, não é outra coisa, é a mesma coisa, só que o processo é assim, mais intenso, né? Bem mais intenso. E a gente tem que ter coragem de olhar pra gente. Ninguém tem. As pessoas, por mais que falam, as pessoas continuam sem olhar para elas. As pessoas continuam achando que elas são o centro do mundo. Eu falo assim, por que Deus fez isso comigo? Exatamente, essa é a primeira coisa que fala.
Poxa, eu sou uma pessoa tão boa. Eu não mereço. Por Por que que comigo? Por que ela não se pergunta, por que eu fiz isso comigo? Por que eu me deixei dominar por esses sentimentos? Porque é fácil, aí todo mundo faz besteira. Mas assim, é difícil não fazer, né? Como é que é? Tem a porta larga e a porta estreita. É difícil passar pela porta estreita, né? Mais fácil passar pela porta larga. Eu não faço que eu sou boa. Mas é muito legal o poder da informação. Eu conheci um senhor que convivi muito com ele, de que ele tinha uma tendência a uma alteração hepática, né? A família toda tinha hepatites. E aí, quando dava nele, dava um tumorzinho, né? Ele falava assim, não, mas isso não é nada não, eu vou lá e rapidinho eu resolvo. Ele passou por isso acho que 3 ou 4 vezes e realmente desaparecia. Ele até descobria que tinha, por alguma alteração, e daqui a pouquinho desaparecia, nem quis ele fazer. Foi muito interessante. No livro do Deepak Chopra, ele fala que é da parte quântica ele fala assim, que a grande coisa são os casos que mostram o poder do pensamento, o poder de pessoas que somem o câncer. Ele conta a história de um jardineiro, que o jardineiro foi lá, tinha um câncer enorme. Aí o cara falou assim, eu acho que é ele que fala nisso, o cara falou assim, não, precisa operar, nossa, eu tenho 3 meses de vida e tal. Ele falou, não, doutor, espera um pouquinho, eu tenho que plantar minhas plantinhas e depois eu volto aqui. Eu tenho lá, porque agora é época que está nascendo, a primavera e tal. Aí o cara volta 3 anos depois. Voltou lá, tal, não doutor, como é que tá? O cara olhou, não tinha mais nada. Porque simplesmente o cara trocou o sentimento de sofrimento por fazer alguma coisa de bom. E é isso que faz, é tudo, qualquer doença é essa. A gente pega o câncer porque o câncer é a que chama a atenção. Porque o pessoal acha que está sofrendo. A pessoa está aprendendo, o animal está aprendendo. Estamos todos aprendendo. Mas é um estigma também, que até pouco tempo atrás não era falada a palavra, falava no máximo CA. A palavra não era pronunciada. É uma doença ruim. É doença ruim, é um CA. Então traz um estigma de negatividade que atualmente que as pessoas, como muita gente está passando por essa lição, está sendo obrigado a olhar de forma diferente, né? Como a lepra, né? Foi da lepra. Então, a lepra foi vista de uma forma assim. Sim, exato, a desgraça. É o demônio. Depois que a pessoa fica boa, assim, graças a Deus, olha, Deus me curou. Aí, mas passa um tempinho e não nem aí. Aí eu vou ajudar fulano, vou fazer isso. Mas aí volta. Então, é a sintonia. Mas é o nosso mundo que está super atrasado. O nosso mundo que ainda acha que cada um é o centro do mundo. É assim, foi até que foi falado no sábado, pelo pessoal de Júpiter. Eles falaram assim, comecem a olhar para os outros, comecem a se melhorar, comecem a se unir. O outro pai Joaquim também falou, né? Precisamos mudar isso daí. As pessoas têm que parar de achar que elas são o centro do mundo. A gente não desenvolve, não cresce pela força. A gente desenvolve, cresce pela ajudar um ao outro. Ajudar um ao outro. E o câncer é exatamente isso. É uma célula que acha que só ela existe no mundo. Por que tem tanto câncer agora? Porque cada vez mais as pessoas estão achando que só existem elas. E vai ter cada vez mais, até a gente entender que precisa mudar esse pensamento. E a educação das crianças também está trazendo isso. De elas acharem a não tolerância às frustrações, de achar que é o centro tudo pode. A gente vai piorar essa situação com essa educação. Sendo poupadas de tudo, né? Não deixando Super vivenciar. protegidas, né? Não houve E aí nenhuma acham que é o pista, centro do universo. nunca se frustraram. E as pessoas usam os animais para isso também, né? Elas acham que os animais não podem ter nada, elas acham que os animais não podem fazer nada e se frustram quando elas percebem que o animal está doente. E o animal estando doente é simplesmente um sinal que ela está doente. E as pessoas ainda não conseguem ver isso.
A gente precisa mudar muito. Senão, e assim, outra coisa que está acontecendo muito é o suicídio, né? O que acontece basicamente com os animais? Eles são mortos pelos tutores. É a mesma coisa que as pessoas fazem para elas, que o animal recebe isso do mesmo jeito. Então é complexo. Então você já entende, isso que tem que ser a mensagem de todo mundo. Aqui nós estamos num grupo, cada um com o seu jeito, com as suas diferenças. Tem muita gente vendo, tem muita gente que fala, tal, mas só escuta e não pratica. Vou falar que eu faço sempre? Não, eu sou um desses também, não escuto mais, falo mais do que pratico. Tá? Mas estou tentando mudar. Todo mundo tem que tentar mudar. Vocês viram na terça-feira que veio aí uma pessoa com 2 filhos. Veio primeiro um filhozinho. Que eu tô com sono. Eu cheguei em casa, comi e dormi. Eu já fiquei assim, ixi, tá aparecendo alguma coisa errada. Aí ele só falou assim, e o meu irmão Flavinho, será que ele tá bem? Ele também estava lá comendo. Logo em seguida veio o irmãozinho, 5 anos. Isso é no plano espiritual. Plano espiritual. Tal, que eu comi, tal, quero minha mãe, quero meu irmão. Eu falei, não, vai lá com seu irmão, beleza. Aí veio a mãe. A mãe falou, eu não aguentava mais esse mundo. Eu não aguentava, eu estava assim, eu não queria deixar eles para ninguém, que eles não mereciam sofrer. É a mesma coisa de falar, fazer eutanásia no cachorro. O cachorro não vai sofrer. Então eu vou fazer eutanásia nos meus filhos. E aí? Para mim é a mesma coisa. Fazer uma eutanásia porque está com câncer, porque você causou o problema, e fazer causar a morte, um assassinato de 2 crianças, para mim é a mesma coisa. Se a gente não mudar esse conceito de achar que uma coisa, não. O bem é o bem, o mal é o mal, não importa em que nível. Se é pessoa, se é animal, se é planta, se é... A gente precisa mudar isso. E aí nós ficamos sabendo que ela vai pagar as coisas dela. Os 2 então, foram resgatados, mas ela vai ter que pagar as coisas todas que ela fez. E aí as palavras do Dr. José foram, como é que é? Ela achou, teve a prepotência de achar que ela era Deus. Que ela tinha, e o egocentrismo, ele geralmente não fala desse jeito, mas eu até vi as coisas. O egocentrismo de achar que ela tinha o direito de tirar a vida dos outros. É a mesma coisa nos animais, principalmente com câncer. As pessoas têm o egocentrismo de achar, eu vou tirar a vida dele porque ele está sofrendo. Mas ele está sofrendo por quê? Por sua causa. Então você sofra até o final com esse animal, passe por tudo que precisa para pagar o que você fez para ele e que ele fez antes. Porque se você está doente, não é de agora. Então a gente precisa mudar. Mais alguma coisa? O Dr. José, na última reunião, ele disse: quem tem muito conhecimento tem mais obrigação de praticar. E a gente continua fazendo besteira. Esse é o problema. Não pratica. Beleza? Alguma coisa? Algum comentário? Não, pode fazer.